Bom dia, dia 18 de outubro de 2020. Bem-vindo à nossa escola dominical da classe dos homens da Igreja Batista Regular Vida e Paz. Nosso assunto, a sétima semana, com o assunto acerca das cidades de refúgio. Hoje veremos a cidade chamada Golã, a última. Como eu tenho dito, a história simples das cidades de refúgio é que elas foram ordenadas para serem lugares de refúgio e segurança para qualquer pessoa que causasse a morte de uma outra pessoa. Seria um refúgio para aquela pessoa culpada de homicídio não premeditado. As 6 cidades foram localizadas em lugares de fácil acesso. Haviam 3 cidades em cada lado do Rio Jordão. Elas servem para nós como lembranças visíveis da justiça de Deus e da libertação que Deus, na sua misericórdia, tem provido a cada homem pecador. Temos visto as características gerais das cidades. Elas foram concebidas e designadas por Deus. Elas eram reservadas para homicidas involuntários. Era necessário chegar nelas rapidamente. Havia segurança só dentro destas cidades. E estas cidades eram as residências dos homicidas involuntários. Vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19. Vou ler versículos 1 a 13. 19, 1 a 13. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuirdes. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordem dizendo, 3 cidades separarás, e se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que odeia seu próximo, e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere mortalmente, de modo que morra e acolhe alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo e dali o tirarão e os entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel,
para que bem te suceda. Hoje de manhã veremos a última cidade de refúgio, a cidade chamada Golã. Neste estudo, temos usado muito o termo vingador do sangue. Neste momento, requer uma melhor explicação deste termo e do seu uso na Bíblia. A palavra hebraica usada é Goel, isto é literalmente redentor, como Cristo é nosso Goel, aquele que compra de volta pelo preço determinado o que caiu em outras mãos, como uma fazenda, um campo, uma casa, um escravo ou qualquer coisa consagrada a Deus. Daí, desde o dever de tal redenção, com a morte do proprietário, foi atribuído ao parente mais próximo, passou a significar parente redentor. Assim, Boaz, no livro de Ruth, é parente. Em versículo 20, lemos que Noemi explica para Ruth: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Em versículo 3:9, Ruth diz para Boaz: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Na conversação, logo Boaz responde a ela assim: porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Em capítulo 4, Boaz recebe o direito para redimir a Noemi e Ruth. Nós lemos: disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Eu li Ruth capítulo 4, versículos 8 a 10. No livro de Ruth, Boaz faz o papel de parente remidor perfeitamente, e ele torna-se um tipo messiânico. Ele representa o Messias Yeshua por figura profética. Porém, chegando ao assunto das cidades de refúgio e o vingador do sangue, há um detalhe adicionado que muda o sentido da expressão Goel, ou parente remidor, para um outro sentido. Nas 3 passagens que temos estudados, há a expressão em hebraico de Goel Hadam, remidor do sangue. Assim, refere ao executor da única pena que pode satisfazer a justiça, a saber, a morte do homicida assassino. Onde o sangue de um homem foi derramado por homicídio, o sangue do próprio homicida teria que ser derramado. Nós lemos isto algumas semanas atrás em Gênesis 9, 6, e também vimos em Êxodo 21, 12 e 14 e Levítico 24, 17 a 21, para que a terra não seja contaminada. Lemos isto quando estávamos falando sobre a cidade Siquém, Números 35, versículos 32 a 34. Neste caso, Goel
toma seu outro sentido e é traduzido vingador do sangue, e não remidor. A expressão vingador do sangue está encontrado apenas em Números, Deuteronômio e Josué, onde as cidades de refúgios estão mencionados. Somos ensinados em valorizar a vida humana. O crime mais sério que o homem poderia cometer contra outro era tirar sua vida. A santidade da vida humana sempre foi considerada alta no Antigo Testamento. Nada poderia compensar isso, exceto a morte daquele que a violou. Já aprendemos que não houve refúgio oferecido ao culpado do homicídio planejado e deliberado. Deus, através de Moisés, havia declarado em Números 35, versículo 31, e não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Mas para o homicídio involuntário, sempre havia a porta aberta, a fim de que ele pudesse entrar na cidade e achar segurança do vingador do sangue e dos seus parentes, daquele que o homicida matou de maneira acidental, de maneira não premeditada e por acidente. Passando ao Novo Testamento, lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus capítulo 6, 18. Vamos lá. Hebreus 6, 18, nós lemos: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A citação é para aqueles que, embora conscientes da sua própria pecaminosidade, se valerem da redenção providenciada para eles pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Todos os que fogem para ele encontram um refúgio perfeito e são salvos do julgamento da lei de Deus. Cristo rejeitado significa julgamento e condenação eterno. O mundo inteiro, judeus e gentios, é culpado diante de Deus por ter participado daquilo que causou a morte de seu filho. Visto que Cristo veio para dar a si mesmo em resgate por todos, sua morte na cruz, por assim dizer, abriu uma cidade de refúgio para todos os que colocaram sua confiança nele. Nos tempos bíblicos, o homicida devia permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Cristo não é apenas a própria cidade de refúgio, mas também ele é o homem morto. Ele é também o sumo sacerdote e, como tal, nunca mais morrerá. Sabemos que seu sacerdócio é eterno. Então, aqueles que encontram refúgio nele são eternamente salvos. Uma coisa interessante, ele resolveu a questão do pecado na cruz e colocou toda a humanidade na posição do homicídio involuntário, em vez de ser considerado como homicídio intencional, quando orou por aqueles que haviam sido tão ativos em rejeitá-lo e até pregá-lo na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em outras palavras, o Pai pode considerá-los culpados do pecado de ignorância ou homicídio involuntário, em vez do assassinato deliberado do Filho de Deus. Que maravilha! Lemos em Atos capítulo 3, versículos 17 a 18, que o apóstolo Pedro deu concordância ao dizer: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância,
como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Com isto em mente, Pedro desafiou-os a se arrepender, dizendo em Atos capítulo 3, Atos 3, versículos 19 a 21, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Eu li Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. Notamos que o apóstolo Paulo também reiterou a mesma ideia quando escreveu aos Coríntios, dizendo em 1 Coríntios 2, versículos 6 a 8, ele falou: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. De acordo com todas essas passagens citadas, entendemos que Deus considera o mundo inteiro culpado do pecado de homicídio involuntário em conexão com a morte de Cristo. E assim, abriu uma cidade de refúgio com acesso livre para todos os que correm para ele, admitindo-se, cada um, sendo pecadores, e assim aproveitando da graça e da misericórdia provida. Agora temos visto os significados dos nomes das cidades. Quedes, o Quedesh é santidade. Siquém é Shechem, ombros. Hebron, ou Hebron, aliança. Beze, ou Betze, inacessível. Ramot Gilad, vimos alturas, bálsamo e remédio. E Golã, removido do cativeiro, sua alegria e círculo. Golã vem da palavra Golá, que por sua vez quer dizer exílio, tomando a ideia de ser levado embora. E também cativo ou cativeiro, no sentido de sendo removido, remoção. Então, temos o sentido removido do cativeiro. Removido do cativeiro. Assim, somos removidos do perigo do vingador do sangue. Lembramos do que Cristo fez quando ressuscitou da morte ao sair do inferno. Nós lemos: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo a cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu li Efésios capítulo 4, versículos 10, aliás, versículos 7 a 10. Efésios 4, versículos 7 a 10. Agora eu quero ler Salmo 68.
E Salmo 68, versículo 18 diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Outra definição desta palavra Golã é sua alegria. Sendo libertos da mão do vingador do sangue, podemos estar alegres mesmos. Em Salmo 9, 14, nós lemos: para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Salmo 31, versículo 7 diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E também Salmo 63, versículo 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. Golã também é definido como círculo, algo que é completo. Uma coisa pode ser circular, mas não é um círculo se os dois pontos não estão juntados. Em Colossenses é dito que estamos perfeitos ou completos no Messias, tornando-se completo nele. Ao fugir para o Messias, como nossa cidade de Golã, tudo junta-se. A segurança está perfeita e completa. Capítulo 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Temos a segurança de estar e ser completos em Messias. Mais uma vez, para lembrar, a cidade de refúgio representa o Senhor Jesus. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio em tempos de angústia, Salmo 9:9. Ou Isaías 32, versículo 2. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, a cidade de refúgio representa o Senhor Jesus Cristo. O vingador do sangue é a santa lei de Deus. Essa lei só pode condenar pecadores, não pode justificar pecadores. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu li Ezequiel 18, versículo 4 e depois versículo 20. Lemos também em Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lemos também, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículos 17 e 18. Em terceiro lugar, o homicida é o pecador, é você e eu. Todos nós somos responsáveis pelo homicídio culposo do Senhor Jesus.
Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Atos 3, 14 a 17. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6, 18. E quarto, o sumo sacerdote é também no Senhor Jesus Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versículos 11 a 12. Agora, o que significa tudo isto? Uma vida que nunca pode ser perdida ou confiscada. Retidão que nunca pode ser desdourado ou deslustrado. Significa aceitação sem dúvida. Título. Posição que não pode ser invalidado. Justificação que não pode ser anulado, um selo que nunca pode ser quebrado, herança que nunca pode ser alienada, riquezas que nunca acabam, possessão imensurável, um banco que nunca se fecha, paz indestrutível, gozo que nunca pode ser suprimido, impedido, amor que nunca pode ser abatido, graça que nunca pode ser apreendida, força que nunca pode ser estragada, poder que não pode ser dissipado e salvação que não pode ser abrogada, abolida, rescindida, natureza imutável, acesso aberto eterno, um medidor que nunca pode ser desqualificado, revelação que não pode ser destruída, ressurreição que não pode ser impedida, esperança que nunca pode ser desapontada. Então, chegamos ao fim do nosso estudo das cidades de refúgio. O primeiro passo ao reconhecermos o Messias como nossa cidade de refúgio coloca-nos, primeiramente, na santidade de Deus. No segundo passo, nós reconhecemos a liberdade da carga do pecado. No terceiro, descobrimos o gozo de estar em boa comunhão com Deus. Com o quarto, podemos conhecer o refúgio verdadeiro, sendo mesmo bem fortificados e protegidos. Com o quinto passo, fomos elevados e assentados numa posição com o Messias nas alturas celestiais. E o sexto passo nos coloca completos em Messias, perfeito em Messias. Fomos removidos do perigo. Estamos alegres no Senhor. Há nada que a imaginação pode conceber que não temos em Cristo. Nele, o círculo é completo. O homem foi criado por Deus justamente para ter comunhão com Ele, mas por causa do pecado, perdemos esta comunhão.
nossos pecados em si separam-nos de Deus. Isaías 59:2. Mas fugindo ao Messias, o justo de Isaías 53, o justo que justifica muitos, voltamos a ter a comunhão que Deus quer conosco. E que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de ter estudado acerca do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, através do que está ensinado nas cidades de refúgio. Pai, que nesses dias estaremos regozijando, alegres, meditando, relembrando, Pai, as maneiras em que estas cidades prefiguravam profeticamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, nós oramos. Amém. Obrigado.